Enfim, eu espero que a história um dia, né, cobre do Alexandre de Moraes tudo isso que ele está fazendo. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Nenhum dos projetos de anistia que estão em tramitação oficial na Câmara, aqueles que você entra lá no site da Câmara e baixa e lê o que está tramitando, eu fiz um estudo sobre todos eles, todos, 100%. Eu li todos. Nenhum deles trata de anistia ampla, geral e restrita, inclusive aqueles, né, com todo respeito, foram escritos com, né, toda boa vontade, todo amor do mundo, mas enfim, inclusive aqueles que foram escritos pelo pessoal da direita. E eu fiz um vídeo também sobre a presidente do PSOL, pissolista que perdeu o visto, Paula Coradi. Então, ela foi pega de surpresa, recebeu um e-mail do consulado dos Estados Unidos dizendo que ela não era mais elegível para entrar no país. A gente não sabe as causas, mas a gente pode especular, né? Porque a gente sabe que o PSOL defende causas, né, bem anti-americanas. Então, talvez tenha sido por causa disso, ou não sei. A gente pode especular. Eu não posso afirmar aqui, cravar que foi isso, né? E por fim, eu fiz um vídeo que deu uma viralizada, né, sobre o Barroso e o Gilmar terem chorado em público, né? O Barroso chorou no Roda Viva, falando dos venezuelanos. Depois ele chorou de novo na despedida dele da presidência da STF. O Gilmar chorou falando do Alexandre de Moraes. Então, assim, eu não sou psicóloga, mas eu consigo entender um bocado da natureza humana, né? E graças a isso eu consigo fazer algumas análises que vão um pouco além do direito em si. Eu tento entrar na cabeça e no coração do sujeito para tentar entender o que se passa dentro dele, e acho que, em geral, a galera concordou com a minha análise de por que eles estão tão emotivos. A gente chegou à conclusão de que é muita coisa em cima deles, é uma pressão que eles nunca sentiram na vida, um medo que eles nunca sentiram na vida. Tomar uma Magnitsky não é um negócio tranquilo. Assim, então, realmente, eles estão apreensivos, tem gente que discorda, mas eu acho que talvez eles estejam se sentindo envergonhados, né? Tem gente que diz, não, eles não têm vergonha. Eu acho que tem, porque eles estão acostumados a ser 100% aplaudidos. E dessa vez eles não só não estão sendo 100% aplaudidos, como estão sendo sancionados como violadores de direitos humanos por um outro país, pelos Estados Unidos. Ou seja, eles estão sendo reconhecidamente violadores internacionais, né, de direitos humanos. Então, não está muito fácil para eles, não. Então, você lidar com esse tipo de coisa, quando você passou a sua vida inteira, né, sendo aplaudido, né, com aquele monte de aduladores no seu entorno, deve ser algo bem difícil de lidar. Então, depois vocês assistam lá a essa análise que eu fiz no TV Injustiça. Tem no Instagram também, tem no TikTok. Agora a gente vai ampliando. E é isso, já coloquei aí. Vou botar de novo aqui o QR Code para vocês seguirem no TikTok. Que eu realmente, né, chega a ser óbvio, eu quero atingir um público que não está aqui no YouTube, né? Eu quero furar essa bolha. Então, se você tem TikTok, ainda que você não use muito, segue lá o novo perfil para pelo menos ajudar a tornar o perfil mais relevante e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. A gente tem que popularizar ao máximo isso aqui, levar esses assuntos até esses adolescentes que fazem dancinha, né? A gente tem que sair dessa bolha, né? Ainda não fiz nenhuma dancinha, por enquanto foram só os vídeos de análise mesmo. Mas, enfim, quem sabe eu chegue, né, no coração dos adolescentes da dancinha. Tudo é possível. Mas, enfim, vamos começar aqui a análise de hoje. O Fux, ele anulou os processos do 8 de janeiro. Os que ele julgou agora. Ele julgou 2. Julgou 2 processos. Lembrando que ele já tinha julgado, né, muitos. Inclusive, reconhecendo, né, que o STF não seria competente e tal, mas condenando, né, no final das contas. É porque, deixa eu explicar para vocês, tem 2 fases, né? Ali na sentença do juiz, na hora que ele, no caso dos ministros do STF, nos votos do ministro, primeiro ele se manifesta sobre as preliminares do processo e depois sobre o mérito do processo. Então, nas preliminares, ele pode reconhecer
que aquele processo ali não era para estar tramitando no STF. É o tal problema do CEP. Então, pelo Fux, esse processo ele deveria acabar ali mesmo, ninguém deveria nem falar no mérito. Simplesmente, esse processo não é aqui, temos um problema de CEP, manda tudo para a primeira instância, tal, tira isso daqui. Só que, no voto, assim como na primeira instância também, na segunda instância, o juiz ele vai falar sobre essa preliminar, só que, acaso aquela preliminar não seja reconhecida da mesma forma pelos outros julgadores, ele já tem que deixar o mérito ali na agulha. Então, se os outros juízes, como aconteceu no STF, se não reconhecerem essa tese do CEP, de que não é no STF, de que no processo não tem que correr ali, ele já tem que deixar na agulha a opinião dele, o voto dele sobre o mérito mesmo da coisa. Então, é por isso que ele votou pela anulação, né, do processo, tipo, acaba com tudo, né, some que isso aqui tudo está tudo errado, né, aplicando a mesma fundamentação que ele usou no processo do golpe lá do Bolsonaro tal. Ele usou a mesma fundamentação agora. Então, o voto do Fux é para derrubar tudo, para acabar com tudo. Então, ele reconheceu a incompetência do STF para julgar aquelas pessoas. E esses votos se deram em 2 processos de 2 réus do 8 de janeiro. Processos esses que o Fux tinha pedido vista em maio, né? Lembrando que o Fux já julgou outros réus e no mérito foi pela condenação. Mas aí ele disse depois que ele mudou de ideia. E, bom, pode acontecer. E para um desses réus, que é a senhora Cristiane Angélica Dumont Araújo, ela tem 59 anos, e o Fux votou pela absolvição dela. E o Fux argumentou que não tinha nenhuma prova de que a senhora Cristiane tinha vandalizado algum bem público. Ele disse que nada aparece nas imagens em relação a ela, então condená-la seria injusto porque não havia prova para condená-la. Enfim, é óbvio. Então, repara o que aconteceu. Ele votou sim, preliminarmente, pelo CEP, digo, olha, isso aqui não é para ser julgado aqui no STF. Mas se os colegas entenderem que tem que votar, como entenderam, tá aqui o meu voto. Então, essa é a situação. Então, ele entendeu que não era para votar pelo STF, mas os colegas entenderam que sim, e ele deixou consignado ali o voto dele pela absolvição da senhora Cristiane. Já em relação ao réu Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, o Fux o condenou a 1 ano e 6 meses de prisão somente por deterioração de patrimônio tombado. Então, aquelas bobajadas todas de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso aí tudo o Fux falou que não. Mas, provavelmente, no processo, eu não sei, não vi o processo do senhor Lucimário, não sei nem se alguém já viu, mas o Fux entendeu que tinha ali algum elemento que indicava que ele sim, alguma prova de que ele tinha quebrado patrimônio, né? Tinha quebrado, sei lá, quebrou janela, quebrou cadeira, quebrou sei lá o quê, deteriorou patrimônio tombado. E por isso ele condenou, mas apenas na pena da deterioração de patrimônio tombado, 1 ano e 6 meses só. Então o Fux ele criticou a denúncia do Gonê, dizendo que o Gonê estava generalizando as condutas e estava, né? O Fux disse que o Gonê não apontou quais os danos, né, que foram causados pelos acusados. Falou, olha, mas o que esse cara aqui causou? Não está dizendo, você está generalizando tudo, está botando todo mundo no mesmo balaio. Aí o Fux disse que ele, Fux, mudou de entendimento realmente. E ele ainda disse que as suas condenações anteriores foram injustas. O ministro defendeu a sua atuação e rejeitou os rótulos de punitivista ou garantista. Ele criticou decisões tomadas com urgência, ao afirmar que, em momentos de comoção, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Fux disse ainda que o magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua coerência. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não quer ser aprisionado ali. Se ele tiver que mudar uma opinião, ele não quer estar preso àquela opinião errada. Ele, não, a minha opinião está errada, então deixa eu sair daqui, deixa eu, né, ficar com a opinião certa. É isso aí que ele está dizendo. Ele não quer ser aprisionado, né, nas suas
decisões anteriores se ele perceber que ele errou anteriormente. Olha, ele rebateu críticas sobre a sua mudança de entendimento e defendeu a legitimidade de rever posicionamentos. De fato. Agora, você não vai ficar revendo, né? Não estou dizendo que é o caso do Fux, mas tem juiz que a gente vê revendo posicionamento porque aquele posicionamento anterior vai, né, beneficiar ou prejudicar algum desafeto ou algum amigo. Isso aí que não pode acontecer. Mas o Fux fundamentou muito bem a sua mudança de entendimento. Aliás, agora ele aplicou o direito correto, né? Antes não. Ó, ele rebateu críticas, defendeu a legitimidade de rever os seus posicionamentos e disse o seguinte: o meu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Realinho-me, pois, não por fragilidade de propósito, mas por firmeza na defesa do Estado de Direito. Então, o Fux está justificando aqui por que ele mudou de opinião. Mas, enfim, a primeira turma já tinha maioria para condenar esses 2 réus que eu citei a 14 anos de reclusão. Ou seja, pelo Fux, o processo morreria já na preliminar de competência. Ou seja, nem esses réus aí seriam condenados de nada. Mas, como o Fux precisa analisar o mérito de qualquer forma, né, em caso de superar a preliminar, como foi superada, ele decidiu dessa forma. Essas decisões do Fux são muito importantes. Você pode dizer assim, mas não adiantou nada, porque esse réu aí, esses 2 réus, no caso, continuaram condenados. Verdade, continuaram condenados porque o Fux ficou vencido nessa. Só que essas decisões do Fux, decisões rebatendo tudo que os outros estão dizendo, elas são decisões extremamente importantes, porque no futuro vai ficar muito mais fácil, lá quando o regime cair, e eu espero que a gente veja esse regime caindo, vai ser muito mais fácil de você não apenas reverter essas decisões injustas, mas de deslegitimar mesmo essas decisões perante a sociedade. Então é importante, sim, ter esse voto contrário consignado para a história. Então eu não vou reclamar desse voto contrário, não. Ele tem lá a sua utilidade, certo?